Olá, eu sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. E para você que não poupa, eu preparei algumas orientações que a gente vai tratar aqui nesse vídeo que vão te ajudar a criar o hábito de poupar. O hábito de poupar é algo que precisa ser fortalecido, precisa, antes de tudo, ser desenvolvido e incorporado nas nossas rotinas diárias. E para te ajudar a fortalecer o seu hábito de poupar, eu trouxe para nossa conversa algumas atitudes que, se você colocar em prática no seu dia a dia, elas irão te ajudar a fortalecer o hábito de poupança. Então, se você ainda não está familiarizado com essas atitudes, você pode encontrar uma certa resistência, você pode encontrar um pouco de dificuldade no início, mas com o tempo você vai criar esta rotina, você vai fortalecer esta rotina e assim criar o hábito de poupar. A primeira questão que eu quero trazer aqui como orientação para você criar o hábito de poupança é a ideia de você estar periodicamente revisando o seu planejamento financeiro. Então, depois que você tiver claro as suas prioridades, é importante que você não perca elas de vista, que você periodicamente faça uma revisão destas prioridades. Ajuste o seu padrão de vida. Isso é uma outra questão importante, ajustar o seu padrão de vida de acordo com as receitas que você gera. Então, os seus gastos, eles precisam caber nas receitas que você gera. Então, este é um dos passos mais importantes, né, para você criar o hábito de poupar, porque você tem que ter uma diferença positiva, isto é, você precisa ter mais receitas entrando, né, do que gastos saindo. Então, esta sobra que você vai gerar aí da diferença entre suas receitas e seus gastos é a parte que você vai poupar. Então, pense no que você pode modificar na sua rotina para que você possa ter esta sobra positiva, para que seus gastos possam ser menores do que as suas receitas e assim sobrar para que você consiga poupar, consiga guardar, tá certo? Então, esta é uma questão importante. Vale muito a pena você diminuir aqueles gastos que são desnecessários, né? Vale muito a pena você diminuir aqueles gastos que não agregam valor na sua vida, que você faz, mas que muitas vezes você nem pensa a respeito deles, né? Você tá gastando porque surgiu ali a oportunidade, porque você estava fazendo um passeio, enxergou alguma coisa que achou interessante, que talvez possa ser formar um look legal no seu roupeiro, quando você for sair, enfim, mas não era algo do qual você estava necessariamente precisando. Então, pense naquilo que não é importante para você, que você não está precisando e que você poderia passar muito bem sem, né? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria que você refletisse. Identificar hábitos que você tem na hora de consumir e que fazem muita diferença no seu orçamento, né? Impactam no sentido de consumir o seu dinheiro, mas que para a sua vida, para o seu dia a dia, não fazem diferença nenhuma. Não é algo importante, mas que consome os recursos que você gera. Então, não adianta você fazer cortes radicais, né? Então, isso é uma questão que você também tem que pensar, porque se você fizer cortes radicais, você não vai conseguir manter a constância desses cortes. Então, os cortes que você fizer, que sejam aqueles cortes que realmente você chegou à conclusão de que você não precisa deles, que eles não são importantes para você, aqueles gastos, né? E que você consegue passar sem. E mesmo quando você conclui estas questões de que alguns gastos eles não são necessários e que você faz,
você pode ter algumas recaídas. Então, uma outra questão aqui nesse sentido é que você não desanime, que você não desista de todas as tuas conquistas porque você deu uma escorregada em algum momento. Então, por isso que a gente fala assim, traz como orientação a ideia de que você revise periodicamente o seu planejamento, tá certo? Uma outra orientação que eu trago aqui para você criar, para você fortalecer o seu hábito de poupança, são as economias inteligentes, né? Então, economize de forma inteligente. Para você compor um conjunto de rotinas, de comportamentos mais saudáveis e para o seu bolso, né? Para suas finanças pessoais, não basta cortar algumas despesas e gastar mais do que o valor que você cortou em outras. Então, por isso que a gente fala de economia inteligente. Se você está cortando alguma coisa, não pense em agregar os outros gastos, porque você fez alguns cortes, porque daí você vai estar trocando, ou muitas vezes a gente acaba se perdendo e acaba gastando mais do que gastava antes. Então, não faça trocas. A ideia é que você faça algumas modificações, alguns ajustes nos seus gastos, nos seus comportamentos, mas não substitua esses gastos por outros gastos, porque o nosso propósito aqui, o nosso objetivo é fazer sobrar, né? Para que a partir desta sobra você consiga criar e manter o hábito de poupança. Então, fazendo algumas economias inteligentes, sem que seja necessário parar de consumir aquilo que é importante para você, mas deixar de consumir coisas que não fazem a diferença na sua vida, né? Que não são prioridades. Por isso a ideia de você conhecer quais são as suas prioridades, de você estabelecer quais são as suas prioridades. Assim você vai consumir nas suas prioridades, né? Consumir naquilo que realmente faz a diferença na sua vida. Então pense que se você fizer alguns cortes por exemplo, um plano de TV por assinatura, pense se tudo que você está pagando neste plano de TV por assinatura você está utilizando. Muita coisa do que está ali naquele pacote, naquele combo que você comprou e que você paga mensalmente, você nem utiliza nas suas rotinas, né? Nem utiliza no seu tempo de lazer, no seu tempo vago. Avalie, pega o seu pacote de TV por assinatura e veja o que daquilo você usa, a sua família usa. E você vai se dar conta de que muito do que você está pagando, você não utiliza. Então, a economia inteligente seria, inicialmente, cortar aquilo que você não utiliza. Isso já te possibilitaria que você conseguisse adquirir, né, e pagar mensalmente aí uma TV por assinatura com um preço mais em conta. E essa diferença é uma diferença que você vai poder fazer sobrar no seu orçamento. O mesmo você pode fazer também com o plano de celular, você pode fazer também com a própria internet, né, que às vezes você está pagando por uma velocidade que de fato ela não chega até você. Então muitas vezes você pensa, eu vou pegar um plano de internet mais rápida e aí, consequentemente, você vai pagar mais caro. Mas então tenha certeza que se você está utilizando aquilo que você está pagando. Então, eu só estou te dando exemplos de itens, de gastos que as famílias geralmente têm e que, se elas forem pagar aquilo que realmente elas usam, elas já conseguem fazer uma boa economia. Também muitas pessoas acabam pagando a academia de forma recorrente, né? Então, você já coloca lá no seu cartão de crédito aquele valor que vai ser cobrado mensalmente, né? Então,
a academia vai debitar no seu cartão lá o valor que mensal de forma recorrente. Você não precisa ir até lá todos os meses e passar o cartão, né? Mas se pergunte, analise quantas vezes por semana você está utilizando a academia. Você está indo na academia de acordo com o valor que você pagou? Então pense se você está utilizando esta academia da forma que você está pagando. Muitas pessoas, eu tenho vários exemplos disso, das minhas experiências, né? De que muitas pessoas elas pagam por um serviço que elas não estão utilizando. Então, isso também pode ser uma economia inteligente. Então, se você não costuma, você paga, mas não costuma ir com a frequência que você está pagando na academia, talvez outras alternativas de atividade física te sejam mais interessantes. Por exemplo, você andar de bicicleta, você fazer algumas caminhadas, fazer alguns exercícios ao ar livre, algum parque, enfim, né? Então, isso já vai te ajudar. Olha que eu estou te trazendo exemplos que você pode fazer, promover alguns ajustes no seu planejamento financeiro, no seu orçamento financeiro, e a partir disso, estes pequenos ajustes, essas economias inteligentes, elas podem fazer com que você economize, com que você faça, com que você possa ter uma diferença positiva lá das tuas receitas para os teus gastos, e este valor dessa economia você pode estar poupando, né? Então, isso é algo assim que realmente você pode iniciar, né? Para organizar os seus hábitos aí de consumo, e a partir disso você iniciar esta sobra, né, de dinheiro e criar aí o teu hábito de poupança. Então, uma outra ideia seria você trocar um produto mais caro que você utilize no seu dia a dia por um similar mais barato, mas que você mantenha a mesma qualidade. Por exemplo, uma marca de sabão em pó, sabão líquido, não sei o que você utiliza, qual é o seu caso, uma marca de produto de limpeza, enfim, que você utiliza, que ela já tem uma certa fama no mercado, então, teoricamente, ela é mais cara, mas que se você trocar por uma que está entrando no mercado, está ganhando no mercado, às vezes ela tem a mesma eficiência, você consegue o mesmo resultado ou até um resultado melhor, mas ela é mais barata porque ela está entrando no mercado. Então você também consegue fazer algumas economias a partir disso. Outra ideia seria aproveitar promoções, aproveitar liquidações de itens que normalmente são necessários, né? Então, pensando assim, não fazer compras porque está na promoção de alguma coisa que você não utiliza, mas fazer compra de itens que estão na promoção, de itens que realmente são necessários nas suas rotinas, no seu dia a dia. Então, use as formas de pagamentos também as empresas disponibilizam, né, de maneira estratégica. Analise se é o mesmo preço pagar à vista e pagar a prazo, ou se pagando à vista você tem um desconto. Então, se esse for o caso, priorize as compras à vista, já que você vai fazer uma economia também pelo fato de pagar à vista. Então, isso também é uma questão importante aí nesse teu processo de organização financeira, tá? Então, isso vai fazer com que você consiga reunir várias estratégias que vão fazer com que você promova alguns ajustes aí no seu orçamento, e esses ajustes te viabilize iniciar, criar e dar constância aí o teu hábito de poupança. Uma outra questão ainda que eu quero trazer aqui para você nessa ideia de fazer a economia inteligente é a ideia da gente pedir descontos, né? Então, sempre é importante a gente, numa compra, a gente pedir desconto. Muitas empresas, elas têm uma carta na manga ali para dar um desconto maior, mas muitas pessoas não pedem desconto, então não sei qual é o seu caso, mas desenvolva
este hábito de pedir descontos. Peça descontos principalmente se você fizer pagamentos à vista. A intenção aqui é você comprar aquilo que você deseja, tá? Mas acima de tudo, aquilo que você pode comprar. Então, tenha esse foco, né? Por mais que às vezes a gente queira comprar alguma coisa, muitas vezes não cabe no nosso orçamento, muitas vezes nós não podemos comprar aquilo. Então, pense nessa questão aí. Se você deseja alguma coisa, avalie se você está precisando daquilo e se aquilo cabe no seu orçamento. Então, são estas questões que você precisa analisar. Isto vai fazer com que você aumente o valor agregado das suas compras, porque você vai estar gastando, comprando o que realmente você precisa ou o que realmente importa para você, o que realmente é importante para a sua vida, de acordo com as prioridades que você estabeleceu. E assim você vai conseguir diminuir o consumo dos seus recursos financeiros, tá certo? Uma outra orientação que eu trago aqui para você criar o seu hábito de poupança é a partir do momento que você fez toda essa a análise ali das suas rotinas de gastos e promoveu algumas economias inteligentes, e este valor das economias inteligentes que você fez é o valor que você vai conseguir poupar. Seja constante neste hábito. Então, você já identificou onde é que você vai poder fazer as economias inteligentes e que valores você vai conseguir guardar todos os meses. Então, a ideia aqui é que você seja constante no seu hábito de poupar, que este hábito de poupar, ele não seja algo que você vai fazer um mês e aí 2, 3 você não vai fazer. Então, aqui a nossa orientação é que a partir do momento que você iniciou iniciou guardar aí parte da sua receita aí, começou a poupar, então guardar em uma conta e tal, para reserva de emergência ou para algum tipo de investimento que vai gerar uma renda passiva, que você mantenha essa constância, mesmo que você não consiga todos os meses guardar o mesmo valor, mesmo que às vezes você tenha que reduzir o valor que você está guardando, mas que você consiga todos os meses ir guardando um valorzinho, tá? Então, a ideia é que você consiga chegar a guardar 10, 20%, mas se você não conseguir guardar 10, 20%, guarde menos, guarde 1, 2, 3, 5%, enfim, da sua receita, né, da receita que você gera. Então, o importante é que você mantenha a constância, tá? Porque não interessa se o valor que você tinha estabelecido como meta você não conseguiu alcançar, tá? Não interessa isso. O que interessa para a gente criar e manter o hábito de poupança é que a gente guarde um valor todos os meses. E com o tempo você vai conseguindo alcançar as metas que você definiu, você vai conseguindo consolidar este hábito de poupança, porque depois que você consolidar este hábito, a partir da constância, você vai ver que não vai ser difícil você alcançar as metas que você estabeleceu. Porque embora muitos pensem que a ideia seria penosa e tirar parte do meu orçamento, deixar de gastar em alguma coisa para eu guardar, você viu que as sugestões que eu dei, elas estão basicamente naquilo que você está gastando sem sentir que está gastando. Está gastando em algo que você não está usando. Então, eu estou te sugerindo como pontapé inicial para você criar e consolidar o hábito de poupança, você analisar aqueles gastos que você tem feito e que você não está consumindo. Então, você está pagando por alguma coisa que você de fato não utiliza. Ou ainda, você está comprando alguma coisa que de fato não fazem diferença na tua vida se você não tiver aquele gasto. Então, primeira questão que eu estou sugerindo aqui para você fazer, para iniciar o hábito, para criar o hábito de poupança, é você avaliar
aquilo que você gasta, que você paga, mas que de fato não consome. Logo, não faz diferença nenhuma na sua vida. Então, essa é a minha sugestão inicial para você iniciar o hábito de poupança, tá? Então, inicie daí. Com o tempo, você vai identificando outras questões que talvez você utiliza e que você faz uso, mas que se você fica sem, em prol de guardar para realizar sonhos que você tem há muito tempo, que você não tem conseguido realizar, você também vai perceber que isso não vai ser tão difícil de fazer. Então, se você iniciar direto, cortando alguma coisa que para ti tem algum significado, alguma importância, como, por exemplo, ir a um restaurante todos os finais de semana com a família. Então, talvez isso seja algo importante para você. Então, não tô dizendo para você cortar isso, porque de início isso é importante para você. Você vai perceber que talvez faça sentido você reduzir as suas idas a restaurantes com o tempo, quando você já está guardando, quando você já criou o hábito da poupança a partir das economias inteligentes, né? E aí você pensa assim, bah, mas se eu reduzir as minhas idas a restaurante, então eu vou conseguir guardar um pouco mais, logo eu vou conseguir comprar o meu carro novo de forma mais rápido, logo eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu gostaria de fazer, logo eu vou conseguir guardar minha reserva de emergência, o montante total de reserva de emergência com maior rapidez. Então, esta ideia de você ir fazendo outros ajustes ao longo do tempo, elas vão surgindo naturalmente, mas de início elas seriam muito penosas você iniciar com elas. Então, por isso, a minha orientação inicial é que você inicie este hábito da poupança a partir de economias inteligentes, que eu chamei aqui das economias inteligentes, tá bem? Uma outra orientação que eu trago aqui é que a ideia de você estabelecer alguns desafios, né? Algumas metas mensais, enfim, ou trimestral, ou bimestral, enfim, você vai definir aí o período de cada meta, né? Mas pequenas metas onde você possa ir alcançando elas num curto espaço de tempo e que você vá percebendo os resultados que essas pequenas metas que você estabeleceu, que esses pequenos desafios trouxeram aí para para suas finanças, né, para sua organização financeira. Então, estabeleça que meta seria. Então, por exemplo, você costuma pedir deliveries 3, 4 vezes por semana. Pense na ideia de fazer uma economia aí com X valor de deliveries por mês. Então, ao longo, você vai estabelecer um valor máximo que você vai gastar em deliveries. Então, você faz um levantamento do quanto você gasta de deliveries por mês, e aí você define, eu gasto R$ 500 em deliveries por mês. A minha meta é economizar com deliveries R$ 200. Então, você definiu que você, dos 500 que você gastava, você só vai poder gastar R$ 300. 200 você vai economizar. Então, esses 200 você vai aumentar aí o valor que você vai destinar para poupança, né? O valor que você vai guardar. Então, esta também é uma questão interessante aí e que pode te ajudar aí nesse processo de criar hábito de poupança, consolidar este hábito de poupança, né? De modo que você seja constante e que ao longo do tempo você realmente perceba os resultados que eles trouxeram. Uma outra orientação aqui é a ideia de você poupar sempre que você puder. Então, sempre que sobrou um dinheiro lá, você tinha planos, você foi fazer uma revisão no teu carro, então já era um gasto mais ou menos que você tinha programado, tá? Já estava no teu orçamento, esse gasto da revisão do carro, revisão periódica do carro, mas quando você fez a revisão, sobrou lá, você tinha orçado, né, gastar R$ 1.500 e você acabou gastando R$ 1.200, então sobrou R$ 300. Então, esse é um valor que você não contava para outro tipo de gasto. É um valor extra, né?
que você conseguiu economizar aí na revisão do seu carro. Então, esse valor também é importante que você guarde. Para quem eventualmente faz algum serviço extra, né? Também, às vezes, você realizou aí um serviço que você não estava contando, ou você já tem você já trabalha como autônomo, então você já tem uma renda variável, mas você tem uma média normalmente de rendas que você recebe, né? Então você tem essa média e em algum mês lá você recebeu um valor acima daquele valor que você tinha planejado, entrou um serviço maior, com um maior montante de receita, enfim, né? Mais do que você estava planejando. Então, a partir disso, também você pode pegar essa diferença e guardar. Se não for guardar integral, porque talvez você tenha outros planos, né? E queira aproveitar esse valor que entrou a mais, pense na possibilidade de guardar parte dele, né? Então, por isso a ideia de você poupar sempre que você precisar. Então, esta também é uma orientação importante para quem não tem e deseja aí criar e manter, né, de forma consolidada este hábito da poupança. Uma outra orientação importante aqui também é que você mantenha os olhos, né, que você acompanhe, que você monitore todos os seus gastos. Então, olha lá para a tua lista de gastos, separe esses gastos, categorize esses gastos em gastos prioritários, que são aqueles gastos essenciais, como alimentação, aluguel, água, luz, energia, né? Transporte, IPTU, IPVA, enfim, gastos com veículo, enfim, aqueles gastos que são os gastos essenciais, que você não vive sem, que você precisa deles para trabalhar, para morar, enfim, para viver, você precisa daqueles gastos. Então, esses seriam os gastos prioritários ou gastos essenciais, que alguns chamam de gastos essenciais. E aí a gente tem outro grupo de gastos, que são os gastos não prioritários. Eu costumo, em um primeiro momento, separar em duas categorias, gastos prioritários e não prioritários. Só que dentre os prioritários, nós temos também duas categorias ali. Eles são não prioritários porque você pode viver sem eles, você pode pausar eles, deixar de gastar com esse tipo de gastos, ou você pode eliminar, dependendo aí da conclusão que você chegar com relação à importância deles para a sua vida, para as suas rotinas. Então, dentro desses gastos não prioritários, nós temos aqueles gastos que são necessários e temos os gastos não necessários ou desnecessários, né? Os gastos necessários são gastos com lazer, gastos com educação e desenvolvimento pessoal, gastos com doações, então são gastos aí necessários, mas são gastos que eventualmente, se você tiver alguma coisa assim mais urgente para fazer, você pode pausar esses gastos ou você pode reduzir. E os gastos desnecessários realmente são aqueles que você pode cortar, que são gastos que não fazem diferença nenhuma na sua vida e que são aqueles responsáveis por você se perder muitas vezes no seu orçamento, né? São os responsáveis pela sua desorganização, né? Pela sua desordem financeira. Então, estes gastos desnecessários são aqueles primeiros que a gente vai cortar aí no nosso orçamento quando a gente quiser fazer um ajuste, buscando aí a ideia de desenvolver o hábito de poupança. Então, minha orientação aqui é para que você acompanhe, para que você não tire o olho, né? Não perca de vista os seus gastos, mantenha todos os seus gastos sob controle. Então, isto é importante. Outra orientação que eu trago aqui é para que você vença, né, a compra por impulso, para que você desenvolva o hábito de, quando for fazer compras,
você avalie se realmente você está precisando daquilo, se é algo que você precisa comprar, né, que você também deseja comprar, porque às vezes você não precisa, mas você quer comprar aquilo, por exemplo, uma blusa vermelha. E talvez eu não precise comprar, eu viva sem. Mas eu quero ter uma blusa vermelha, então é uma opção minha. Mas aí, diante disso, se faça uma terceira pergunta. Eu posso comprar? Isso cabe no meu orçamento? Eu consigo pagar? Então, isso são questões também importantes para você analisar aí quando você for fazer os consumos. E também outra ideia que também é a ideia de você fazer uma lista de compras quando você for ao supermercado, quando você for para uma loja, enfim, quando você for comprar. Então, analise os seus hábitos de consumo, né? E evite comprar por impulso. É que a ideia aqui é que você reflita sobre como você compra e de que forma estas compras têm impactado aí no seu orçamento, na sua organização financeira, tá bem? A minha oitava orientação aqui é a ideia de você manter o seu foco nas suas prioridades. Bem, em algum momento você definiu as suas prioridades, então recapitule, revise o seu planejamento e identifique se você continua, né, com o foco nas suas prioridades, naquilo que você definiu como sendo prioridades, porque para você fazer sobrar dinheiro, você vai ter que estabelecer prioridades, porque essa sobra de dinheiro, ela tem que ter um sentido. Onde é que eu vou colocar esse dinheiro que eu estou poupando? Para que eu estou guardando? Porque não faz sentido nenhum você guardar, você poupar, sem pensar um destino para essa poupança, para esse valor que você está guardando. Eu estou guardando porque eu quero ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela vai me ajudar a passar por momentos difíceis, né? Então, a ideia de você fazer uma poupança, de você desenvolver o hábito de poupar, é para que você tenha uma reserva de emergência. Outra prioridade pode ser fazer a quitação de algumas dívidas. Então, você está guardando dinheiro para quitar dívidas que você tem. Então, essa também pode ser uma prioridade sua. Outra prioridade que você pode estabelecer, mais de longo prazo, talvez, é a ideia de você ter uma carteira de investimento onde você possa, com o tempo, ter uma renda passiva dessa carteira de investimento. Então, você está dando destino para sua poupança, né? Então, estas são as suas prioridades. Estou te dando aqui alguns exemplos, né, de que essas poderiam ser as suas prioridades. Então, ao longo da sua dos meses, enfim, das semanas, você vá fazendo uma revisão periódica aí do seu planejamento e verifique se você está mantendo o foco aí nas suas prioridades. Então, esta é também uma orientação importante aí nesse processo de criar e manter hábitos de poupança. Então, agora que eu já te trouxe aqui algumas atitudes que você pode incorporar aí nas suas rotinas financeiras e assim desenvolver o hábito de poupança, eu te convido a colocar em prática estas orientações, estas atitudes, né? E assim, de fato, você criar e consolidar o hábito de poupança. Depois, você vai lá nos comentários e me conta os resultados que você está tendo com estas orientações, né? Com essas atitudes que eu trouxe aqui para compartilhar com você, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.